palmas ao Senhor. Aleluia! A Ele a glória, sempre, sempre a glória. Tome o seu assento. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz a todos. Que Deus abençoe sua vida. Graça e paz a você que nos acompanha pelas redes sociais. Antes de nós irmos para a palavra, nós queremos conhecer se há no meio de nós algum visitante. Nós queremos saber aonde está você pela primeira ou pela segunda vez. Tem alguém nos visitando hoje à noite? Dê um sinal com sua mão. Aqui, ó, aqui tem um irmão. Mais alguém lá no fundo. Lá no fundo também tem mais um irmão. Mais alguém me ajuda. Segura sua mão assim, ó. Aqui também, ó, tem uma irmã. Olha só, os obreiros, as obreiras. Segura a mão levantada que vai uma obreira até você. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe sua vida. Essa é a 8ª Igreja do Nazareno, uma família a se pertencer. E nós somos gratos ao Senhor pela sua vida. Tem um formulário para você preencher. Se você gostar de receber uma oração no final do culto, diga aí no formulário. Os obreiros vão direcionar você a um dos pastores para nós orarmos por você. Será que você que é da casa pode aplaudir o Senhor pela vida deles? Aleluia! Glória ao nome daquele que vive. Aleluia! Eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia num livro muito conhecido, e eu gosto desse livro, para que nós possamos essa noite lê-lo e acompanhar. E eu vou pedir para você ficar com a sua Bíblia aberta, não fechar a sua Bíblia, porque nós vamos navegar nela, dentro da palavra. Eu louvo ao Senhor pela sua vida desde já e pela vida daqueles que nos assistem. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Jonas, profeta Jonas, logo após Obadias, Amós, logo depois do livro de Joel, antes do livro de Miqueias, livro de Jonas. Nós vamos ler alguns versículos e eu vou pedir para que você fique com a sua Bíblia aberta, não feche nem o seu aplicativo, para que você possa entender a palavra que o Espírito do Senhor tem ministrado e colocado ao nosso coração na noite de hoje. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Achou, né? Você vai acompanhar aqui também. Nós vamos ler alguns versículos. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 1. Logo em seguida nós vamos para o capítulo de número 3. Diz assim, capítulo 1, verso 1. O Senhor enviou esta mensagem a Jonas, filho de um homem chamado Amitai. Verso 2, apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e anuncie a seus habitantes esta mensagem do Senhor. Vou destruir esta cidade por causa de sua grande maldade. Seus pecados são tão horríveis que chegaram até a minha presença. Capítulo 3, verso 1. Depois disso, o Senhor falou pela segunda vez com Jonas, dizendo: vá à grande cidade de Nínive e avise seus habitantes do castigo que virá contra eles, como eu já havia ordenado a você. Verso 4 do capítulo 3. Jonas entrou na cidade, andou nela por um dia e começou a proclamar: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. No capítulo 4 agora, e o verso de número 3, Jonas saiu da cidade e, resmungando-se, assentou a leste de Nínive e ali construiu um abrigo com ramos de folhas e ficou esperando
para ver se ia acontecer alguma coisa com a cidade. Hoje à noite eu quero compartilhar algo com você, e esse texto ele é conhecidíssimo. E eu quero te pedir que você permita o Espírito Santo de Deus falar de maneira tão clara ao seu coração como tem falado ao meu coração. Porque nós temos aprendido nessa casa que para lhe oferecer algo, que para lhe oferecer um alimento, que para lhe oferecer algo do céu, primeiro nós precisamos ter se alimentado. Primeiro nós precisamos ter sentado à mesa, partido ela e degustá-la, para que de tal maneira esse alimento surta o efeito. E essa casa tem os seus pastores e seus ministros, que assim as fazem muito bem. Somos bem orientados para isso. Criamos e mantemos uma vivência espiritual para isso. Mas hoje à noite eu quero compartilhar de algo extraordinário com a sua vida. É muito fácil nós entendermos e ouvirmos a pregação, já ouvimos a história de Jonas. Se mandar uma criança subir aqui em cima, talvez ela vai explanar melhor do que muitos de nós, porque ela conhece. Ela sabe do pecado cometido por Jonas, que é a desobediência, pelo fato de não obedecer a Deus. Mas hoje à noite eu quero trazer algo com você. A consequência, o porquê da consequência que Jonas teve com a sua vida. Nada mais, nada menos, nós lemos o texto e nós começamos a ler no verso de número 1 e o capítulo de número 2, dizendo, e o capítulo 1, verso 1 e o 2 dizendo, que Jonas recebe uma mensagem do Senhor, recebe uma orientação do Senhor, para que ele vá à cidade chamada Nínive. Pois bem, quantos de nós não temos, e eu não estou falando só de dias, eu estou falando de momentos, e momentos é diferente de dias. Muitos de nós temos e passamos por momentos bons na nossa vida. Muitos de nós passamos por momentos espetaculares, mas também passamos por momentos difíceis. Muitos de nós entendemos que o ciclo de estar bem, ele tem os seus altos e baixos. Nem sempre nós vamos estar bem em todos os momentos. Nós vamos ter dias maravilhosos, dias de esplendor, dias de grandeza, dia da glória do Senhor. Mas haverá momentos ruins na nossa vida. Haverá momentos difíceis, haverá momentos que nós vamos atravessar e atravessamos que nós não gostaríamos de atravessar. E há momentos bons na nossa vida que nós gostaríamos que não se acabasse nunca. Mas o fato é que a gente sabe que não é sempre, não é para todos os momentos que nós vamos ter momentos bons. O fato é que dias ruins vão chegar, momentos ruins vão se apresentar. Mas há uma diferença que eu preciso entender, que eu não consigo controlar o que já é de natureza normal e permitida por Deus, que haverá momentos bons, porque Ele permite para que a nossa alma não caia, não se derruba, que ela não se desvie, mas Ele também permitirá momentos difíceis para que a nossa fé, ela possa ser demonstrada e nos apegarmos melhor a Ele. Mas eu preciso chamar a sua atenção para algo. Por quê? Porque tem momentos difíceis que nem sempre é o percurso e o manusear de Deus. Há momentos difíceis que nós atravessamos na nossa vida pelo simples fato de que nós provocamos esse momento ruim. Tem gente que já pegou a visão. Está tudo bem, você está na casa do Senhor, você está adorando, você está no templo, você está pregando, você está orando, está mil maravilhas. Até que você acha que você é a última bolacha do pacote e as coisas vão inverter para o teu lado. O caldo vai entornar, o pé de frango vai acedar, é isso que se diz. Está tudo mil maravilhas. A história que nós estamos lendo e ouvimos,
o profeta, o hebreu, o filho de Amitai, do lado que veio de Gavi-Eter. Está tudo maravilhoso, das vizinhanças de Nazaré. Está tudo bem para ele. Porque ele está no templo, ele está adorando. Ele está fazendo o que é do seu ofício de profeta. E ele recebe uma mensagem de Deus. E a mensagem de Deus é: vá para Nínive e leve uma palavra para eles. E diz que o pecado deles chegou até as minhas narinas, até a minha presença. Vá até eles. Estava tudo mil maravilhas. Se eu sou Jonas, eu pegava a passagem, ia para o porto de Jope e dizia assim: cara, está tudo bem entre eu e Deus, que assim continue. Para onde tu vai? Para Nínive. Mas aí, o meu orgulho e arrogância faz ao contrário e diz: Tarsis. Por que Tarsis? Eu não estou nem aí com eles. Que Deus destrua. Se Deus quer destruir, que os destrua. Se Deus quer matar, que os mate. Mas eu não vou para lá. Eu quero ir para Tarsis. Eu quero sair para o lado oposto. Você está entendendo que eu estou querendo falar por intermédio da palavra? Aquilo que o Espírito Santo de Deus está colocando no nosso coração. Está tudo bem com Jonas. Mas até o momento que ele quer mudar o percurso e dizer: eu vou para Tarsis. Estou nem aí com meu irmão. Estou nem aí com o pecado daquele meu irmão. Não estou nem aí com o pecado daquela pessoa. Eu começo a entender e eu estou entrando para a palavra para que você consiga entender. No capítulo 2, o comportamento de Jonas vai levar ele. Se é que nós podemos dizer isso, porque ele deixa bem claro. No capítulo 2, eu estava no alto, e do alto eu desci ao abismo da profundeza das águas. E se eu posso dizer, com outras palavras, eu estava nas nuvens, e das nuvens eu fui para o inferno. Tem áreas da nossa vida, tem situações da nossa vida, que nós provocamos pelo simples ato de não concordar com Deus, que Ele quer abençoar a vida de alguém, e eu achar que eu sou mais merecedor do que alguém. É Deus. Por quê? Porque a ordem era: vai para Nínive, proclama, diga a eles que o pecado deles subiram a minhas narinas. Foi só isso, foi só essa mensagem. Mas o comportamento de Jonas vai dizer assim: Tarsis, Nínive não vou. Tem áreas da nossa vida que nós passamos por ela, pelo simples fato de nós não concordarmos com o que Deus quer fazer na vida de alguém. Por quê? Porque nós temos a mania de achar que nós somos mais santos, nós oramos mais, nós cantamos melhores, nós pregamos melhores. É o tal da religiosidade que hoje de manhã foi pregado pelo pastor Sam. Nós achamos que sim, nós somos melhores do que os outros, e os outros não são bons, e por isso eles não merecem misericórdia. Quando nós lemos o capítulo de número 3, vai dizer assim, o verso de número 3: dessa vez, Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, tão grande, que uma pessoa levaria 3 dias para atravessá-la a pé. Aí o verso 4, Jonas entrou na cidade, andou nela por um dia, e começou a proclamar: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Era tudo que Jonas queria. Era tudo que Jonas torcia. Por quê? Porque aquele povo não era um povo santo, não era um povo maravilhoso, não era. Sim, eles tinham seus pecados. Se você olhar o texto, a continuação do versículo, você vai ver dizendo: o rei manda o povo proclamar um jejum de bebida, de comida, de alimento. E ele vai dizer: olha, nenhum animal, ninguém, nem jovem, nem criança, coma ou beba, porque quem sabe, Deus não se arrependa
de nos matar. E que nós, todos nós, venhamos. Olha, se você está com a sua Bíblia aberta, aí no capítulo 3 e o verso de número 8. Todos devem se cobrir de pano de saco, homens e animais, clamar a Deus com fervor, deixem os seus maus caminhos, deixem as suas violências e deixem os seus roubos. Assim, quem sabe, Deus permita que continuemos a viver e ficará tão furioso, e deixar de ficar furioso a ponto de querer nos destruir. O povo era um povo violento, um povo cheio de malícia, de maldade, um povo que roubava, um povo que tinha os seus crimes. Mas quando Jonas recebe a mensagem do Senhor, diz assim: vá para Nínive. Tem um povo ali que os seus pecados chegou até as minhas narinas e isso está me incomodando. Vá para lá. E eu aprendo uma coisa muito interessante. E para você ver, esse é o meu sermão. Porque eu disse que é daquilo que nós nos alimentamos. E quando eu lia isso aqui, o Espírito Santo saltava nos meus olhos e dizia assim: não mude o seu comportamento com Deus, porque Ele quer abençoar alguém que você não vai com a cara da pessoa. Não mude o seu comportamento com Deus, porque quem vai cantar, você não gosta dele. Porque quem vai pregar, você não gosta das mensagens dele. Porque quem vai orar, você não gosta do jeito que ele dirige a oração. Não mude o seu comportamento com Deus. Mantenha a sua postura com Ele, porque se Ele te abençoa, Ele também pode abençoar muito bem quem Ele quer. Não sou eu quem decido quem é digno de ser abençoado, quem é digno de misericórdia, quem é digno de compaixão. É Ele, foi o Filho dele que Ele enviou para morrer na cruz do Calvário, no nosso lugar. O amor é dele, vem dele e dele para a nossa vida. Eu sinto a graça de Deus para falar isso aqui hoje à noite. Eu sinto a graça de Deus aqui para falar isso. A sua mudança de comportamento com Deus vai te levar para lugares que você não gostaria de ir. O seu comportamento mudado com Deus vai te tirar da presença de Deus. Não mude a tua postura com Deus. Apenas entenda, porque a mesma graça que alcançou a sua vida, alcançará a vida daqueles que estão perdidos e daqueles que estão dentro da casa, achando que estão salvos, mas ainda não foram encontrados pelo seu amor. Deseje essa mesma graça que está sobre a sua vida, na vida daqueles que ainda não entenderam. Eu preciso avançar. O comportamento de Jonas leva ele para o abismo mais, se eu posso dizer essa palavra, desgraçado que um ser humano pode viver. Qual é esse? Fora da presença de Deus. Está com a Bíblia aberta? Capítulo 2. Oh meu Deus. Recantou alaço me que andarás. Capítulo 2 e o verso de número 3. O Senhor me lançou ao fundo do oceano, no coração dos mares afundei, até ficar completamente coberto pelas grandes ondas do mar. Foi aí que eu disse: ó Deus, o Senhor me rejeitou, me expulsou da sua presença. Será que algum dia voltarei a ver o seu santo templo? Oxalá se canto.
Jonas estava de boa com Deus. O relacionamento entre ele e Deus estava de boa. Mas quando eu entendo que eu sou o único digno da graça misericordiosa de Deus, eu automaticamente me expulso da presença dele. Porque essa graça ela não é só para mim. Essa graça é para todos aqueles que se arrependem de coração inteiro e se entregam ao amor de Cristo. Quando Jonas está entrando na cidade de Nínive, no capítulo de número 3, após ser vomitado pelo peixe, e que ele está entrando na cidade, e ele está proclamando, Jonas já entendia o que Deus ia fazer. Jonas já sabia o que Deus tinha nas mangas. Porque o intuito de Deus não é que ninguém se perca. O intuito de Deus é que todos se encontrem com o seu Filho amado Jesus Cristo, para que todos tenham o direito de herdar a vida eterna. Todos têm o mesmo direito, porém nem todos têm o entendimento desta graça. Quando Jonas está atravessando, quando Jonas está entrando, ele está proclamando: arrependei-vos, arrependei-vos, porque daqui 40 dias o Senhor derramará da sua ira sobre esta cidade, o Senhor derramará da sua ira sobre este povo, e ele vai proclamando. Mas quando o reino, o povo, a população ouve esta palavra sendo dita, o seu coração cai em temor a Deus, e eles se arrependem. Cai o arrependimento deles. E aí, o coração do Jonas que estava no abismo da morte, o coração do Jonas que foi expulso da presença do Senhor pela sua desobediência, logo em seguida, começa a cair no mesmo problema. Por quê, pastor? Porque no capítulo de número 4, oh, aleluia, melhor dizendo, no final do 3, e quando Deus viu, capítulo 3 e o verso de número 10, e quando Deus viu que haviam deixado de lado seus maus costumes, abandonou o seu plano de destruir os habitantes de Nínive. Verso 4, ao perceber que Deus não destruiria os ninivitas, Jonas ficou muito aborrecido. Ele aclamou com o Senhor por causa disso. E ele diz assim: foi isso mesmo, preste atenção, foi isso mesmo que eu pensei que o Senhor ia fazer. Meu Deus, quando eu ainda estava na minha terra, que o Senhor me disse pela primeira vez que viesse até aqui, foi por isso que eu fugi para Tarsis. Eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso e compassivo, e que demora a perder a paciência, e é cheio de amor, e está sempre pronto a mudar de ideia, e não castigar. Por favor, Senhor, tire a minha vida, eu prefiro estar morto a viver, porque nada do que eu disse vai acontecer. Comportamento ao contrário do que Deus tem em relação à humanidade. Eu sabia. Por que, Jonas? Eu sabia, porque o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus compassivo. Eu sabia que esse amor ia alcançar eles iriam se arrepender dos seus pecados, e tudo aquilo que eu profetizei que o Senhor ia fazer, não iria acontecer. Eu estou com vergonha. E o DR, é assim que diz hoje em dia, entre Deus e Jonas continua. DR, quem não tem um DR? Seja com o patrão, seja com a esposa, seja no ministério, todo mundo tem um DR. O DR é para acertar as coisas, são ajustes. O DR continua, o discurso continua. O capítulo 4, verso 4. Então, o Senhor perguntou a Jonas: Jonas,
Há alguma boa razão para você ficar com tanta raiva assim? A gente fica aborrecido, porque a gente vê o ministério do irmão avançando e o nosso não. Ou às vezes a gente vê o crescimento de alguém e o nosso não. Ou porque a gente vê o ministério se desenvolver, seja no trabalho, seja onde quer, o outro evoluir, o outro avançar, o outro crescer, e a gente fica, por que ele, por que não eu? Deveria ser eu e não ele, porque afinal de contas, eu estou no culto, eu estou na igreja de domingo a domingo, toda quarta da virada, eu estou lá no DNA, estou no EBD, estou no Instituto, tem culto de casa, eu estou. Alguma boa razão para isso, para esse aborrecimento, para essa raiva toda com Deus? Se quem provocou isso foi você, se quem resolveu sair da presença dele foi você, se quem está colhendo todas essas tempestades são culpas tuas. E o problema é que na tempestade não é só você que sofre ela. Leu o capítulo 1, a continuação do versículo após o capítulo ao verso 2. Ele entra no barco que está indo para Tarsis. Todos entram na tempestade, no bolo junto com ele. Cuidado, porque esse ódio, essa raiva sua, porque você não olha para a cara de A, não olha para a cara de B, porque você não consegue ver fulano ou beltrano evoluir, ela pode denegrir e dispersar dentro da tua casa, e daqui a pouco não é só você que sai da presença, teus filhos podem sair, a tua esposa pode sair, teus sobrinhos podem sair, a tua família inteira, algo tão difícil para trazer, que por causa de uma birrinha, vão embora. E depois o pastor que se lasque para trazer de novo, o pastor que jejue para trazer de novo, o pastor que sue bastante para explicar para a tua família que Deus não tem culpa do que está acontecendo com você. Olha o DR acontecendo. Jonas foi embora, saiu da cidade, e ele foi, mesmo sabendo, preste atenção, mesmo sabendo que Deus não iria destruir, ainda assim tinha uma esperança. Saiu da cidade, ele foi para leste de Nínive e sentou lá, fez um abrigo, pegou umas folhas para fazer sombra, colocou lá e foi esperar. Olhar para ver, quem sabe, Deus, para fazer sua vontade, não matasse uns 2, 3, 4. E aí ele disse, está vendo? Pelo menos 1, 2, 3, Deus matou. Pelo menos os inimigos que eu... Irmão, sai dessa enrascada. O reino do céu não tem inimigos. Os nossos inimigos não estão aqui nesse lugar. Eles estão nos ares. Eles estão da potestades. Eu e você fazemos parte do mesmo exército. Eu e você fazemos parte do mesmo batalhão. Nós vamos para o céu. Nós vamos para a glória. O nosso capitão é Cristo. Eu quero estar do seu lado dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. No reino não pode existir rivais. No reino não pode haver separação, uns melhores, uns não. E aí, Deus continua ensinando para Jonas o quanto ele tem compaixão, o quanto ele é misericordioso. E aí, o verso de número 6 diz assim: então o Senhor fez crescer uma planta que com suas grandes folhas desse sombra para Jonas, para livrar ele desse calor, igual eu estou aqui me derretendo. Para livrar ele desse calor. E isso deu grande alegria para Jonas. Ficou feliz. Maravilha. Coisa boa. Deus está comigo. Está me honrando. Fez crescer uma planta.
Agora eu tenho sombra, não preciso mais das folhas secas que eu peguei, não preciso mais dessas madeiras que eu peguei para fazer como abrigo. Deus levantou uma planta maravilhosa. Deus ensinando, pega a visão aí. Ei, verso 7 do capítulo 4. Mas Deus também mandou umas lagartas, e na manhã seguinte, elas roeram a raiz da planta, que foi murchando, e acabou morrendo. Então, quando o sol começou a aparecer, Deus mandou um vento muito quente, vindo do deserto, e o sol bateu na cabeça de Jonas, que já quase desmaiando, pediu ainda assim para morrer. E ele disse: para mim é melhor morrer do que viver. Mas Deus perguntou a Jonas: você tem razão para ficar tão aborrecido por causa da planta? A resposta dele seria, e é a minha e a sua: sim. Porque às vezes a gente se importa mais com coisas do que com vidas. A gente se importa mais com coisas do que com irmãos. Você lembra quando você pediu para Deus te dar o seu carro? Você diz: Deus, me dá um carro, porque quando o Senhor me der um carro, eu vou levar pessoas para a tua casa. O carro é grande. Tem você, sua esposa, talvez um filho. Sobra mais 2 ou 3 lugares dentro dele. Mas é planta. A gente está preocupado com a planta vale mais. A gente está preocupado com as coisas, mas nós não estamos preocupados com vidas. Aí o Senhor diz assim para ele: Jonas, você nem podou e você nem plantou. Fui eu, o esforço foi meu. Aí Deus ainda continua dizendo: você fica com pena dessa planta? Nem podado, fez nada crescer. Essa planta cresceu numa noite e na noite seguinte morreu. Agora pega a visão, irmão. E que hoje à noite a gente vai para a nossa casa, e que o nosso comportamento mude com Deus. Porque Ele vai dizer assim: Jonas, verso de número 11. E por que você acha que eu não deveria sentir compaixão de uma cidade tão grande? 120 mil pessoas que não sabem discernir nem entre o certo e o errado. Você está preocupado com uma planta que você não plantou. Você está preocupado com coisas que você não desenvolveu. Você está preocupado com coisas que você não criou. Mas quando se trata de cidade, de pessoas que resolveram, que ouviram a minha voz, que se arrependeram, que voltaram o seu coração para mim e se arrependeram dos seus pecados, muito mais vale elas do que essa planta, Jonas. Essas pessoas não sabem discernir nem entre o certo e o errado, Jonas. Jonas, antes de você ser profeta, você também não sabia discernir entre o certo e o errado. Antes de eu e você estarmos aqui, nós também não sabíamos discernir entre o certo e o errado, e o que é pecado e o que não é. Aí Deus diz para ele: quanto mais, Jonas, eu não vou me incomodar com essas pessoas, Jonas. Hoje à noite o Espírito Santo me comove a te dizer: ei, essa graça provedora de Cristo é a graça para a tua casa, para a tua família, para os teus familiares. Mesmo que talvez os nossos olhos olhem para eles e dizem: eles não merecem, eles não têm, eles não podem, eles não têm capacidade desse entendimento. Eu e você também não tínhamos, mas a graça nos alcançou e ela nos convenceu. O seu Espírito Santo nos comoveu e nós nos arrependemos e entendemos que em Deus a vida através de Cristo.
E por isso o Espírito Santo me chama e te chama a dizer: mude esse seu comportamento com Deus, para que as coisas voltem ao normal, como elas devem ser no percurso da vida, diante daquilo que Deus designou para mim e para você. A vida de Jonas poderia estar tudo bem. O capítulo 2 talvez nem fosse escrito se ele tivesse pegado a passagem para Nínive. Mas ele resolveu ir para Tarsis. Você está desviando o seu percurso para onde? Qual é o lugar que você foi? Para onde você pegou o seu percurso? Sabe por quê? Porque quem não valoriza estar nos momentos bons, aproveitar os momentos bons diante de Deus, vai aprender a valorizar nos momentos ruins, vai aprender a dar valor nos momentos difíceis, vai desejar estar de volta ao templo do Senhor nos momentos mais doídos da sua vida. E hoje à noite eu preciso te dizer isso. No capítulo 2, o verso de número 7, Jonas faz algo extraordinário. Quando ele já tinha perdido toda a esperança, lembrei-me mais uma vez do Senhor, e minha oração mais sincera subiu ao seu santo templo. Seja sincero com Deus. Faça uma oração sincera a Deus. E antes de julgar o pecado do próximo, julgue o seu. Coloque na balança os seus pecados e vê se de fato quem precisa de misericórdia e graça não sou eu e não sou você. Jonas, esse povo não define o que é certo e o que é errado. Você é diferente. Você é diferente. Você é diferente. Você é diferente. Nós somos sal da terra e luz do mundo. A hora avançou, correu, e eu preciso devolver a palavra. Mas eu quero fazer um desafio antes de eu passar a palavra. Eu não sei se há entre nós ou está no meio de nós alguém que um dia já esteve no santo templo do Senhor, mas o seu comportamento com Deus te desviou da trajetória que ele tinha, e talvez te levou para o mais fundo abismo do mundo. E hoje talvez você está aí dizendo: como dera e quem dera, eu gostaria de fazer uma oração sincera de arrependimento e me reconciliar novamente com Deus. Eu gostaria de saber se há no meio de nós alguém que já pisou no santo dos santos e que sabe que outro lugar não dá para viver. E que hoje à noite talvez essa palavra, não comovida por mim, mas pelo Espírito de Deus, queima no seu coração e você sente ardentemente a vontade de voltar para os caminhos do Senhor. Eu gostaria que você desse um sinal com as suas mãos no seu lugar aonde você está, que nós queremos orar com você. Se também não houver, não tem problema. Pastor, eu preciso me reconciliar, eu estava parado, eu já cantei, eu já preguei, eu já orei, mas eu mudei o meu comportamento com Deus, e eu estou arrependido. Você gostaria de fazer isso essa noite? Dê um sinal com a sua mão. Há alguém também em nosso meio que nunca declarou o Senhor Jesus como seu Salvador. Eu gostaria de fazer esse convite a você também. Talvez a você que nos acompanhe na sua casa, pelas redes sociais, que também nunca entregou a sua vida a Jesus. Esse é o momento mais oportuno para que você faça. Tem alguém essa noite entre nós que gostaria? Dê um sinal com a sua mão. Nós queremos apenas te abençoar. Não precisa sair do seu lugar. Não tem. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a cada um de nós. E que nós possamos refletir no nosso comportamento em relação a Deus. Não mude o seu, o meu, nosso comportamento com Deus. Porque Ele resolveu abençoar
salvar, ter misericórdia e graça com alguém que talvez, na nossa ótica humana, não era merecedor. O amor dele te alcançou. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, em nome dele. Amém. Deus abençoe. Uma salva de palmas para o Senhor.